E olha só, estamos por aqui agora iniciando a unidade 2. Que legal, né? Então, unidade 1, a gente fecha com chave de ouro, né? Fizemos aquele quiz revisional, fizemos a avaliação, mas eu acho que agora é hora de partir para outros rumos. Isso, mas sempre focados na mesma ideia e no mesmo objetivo, tentando alinhar todos os conteúdos, sejam da base comum ou sejam conteúdos de revisão, com conteúdos que caem na prova do Enem. Na unidade 2, nós vamos trabalhar um tanto de geometria analítica. A geometria analítica, ela não tem assim caído com tanta frequência no Enem, mas nós conseguimos encontrar várias questões que envolvem as ideias principais da geometria analítica. E como, né, tá na Base Nacional Comum e tá no nosso referencial curricular, o terceirão, ele é contemplado com a geometria analítica, que é um assunto diferenciado. Até então, nunca foi visto, nem no fundamental. Claro que a base para a geometria analítica a gente vê no fundamental, mas no primeiro nem no segundo ano não se vê geometria analítica. Então, fica específico para o terceirão e a gente vai estudar isso na unidade 2. Mas antes disso, a gente lembra que a gente fala sempre daquelas aulas coringas? Sim, que são aulas que servem para outras áreas de conhecimento, servem para outras disciplinas e que você vai aprender para a vida, na verdade. A aula como a aula de hoje é uma aula para a vida, né? Isso mesmo, porque assim, nós vamos trabalhar agora algumas ideias importantes que, agora sim, a aula 25 e a aula 26, né, que são aulas ali que vão meio que fazer uma separação entre a prova, né, que vocês fizeram e a recuperação. É a recuperação que ainda vem por aí, eu tenho certeza que ninguém vai fazer recuperação, né, porque... é verdade. Essa aula de recuperação a gente faz só para cumprir, porque está no cronograma. Cumprir tabela, ninguém usa. Que a professora vai passar já para a aula 28 sem nem olhar para trás. Então, tranquilo. Mas são duas aulas que, além de serem conteúdos muito bons, são conteúdos que vão ser usados no Enem e são conteúdos que vão te dar suporte para daqui para frente. Top, beleza, fechou então. E a aula 25 vem com tudo, olha lá na telinha qual é o assunto de hoje então, olha lá. Falando então de Sistema Internacional de Unidades, o SI, ou seja, unidades de medida. O Sistema Internacional de Unidades, o famoso SI. E as transformações de unidades, né? A gente precisa praticar isso, porque isso sim cai bastante também nas avaliações aí. E aqui, antes de tudo... tem aqui a escola bonitona. Aquele abraço, porque hoje vai para o terceiro ano A da professora Enedi, né? Olha que bacana, e a prof tá na foto, a prof tá na tela, né? Olha lá, e os meninos com essa camiseta bonita do terceirão. Eu acho que essa escola, esse lugar, é de onde, né? Eu acho que eu conheço essa parede. É porque eu acho que essas camisetas aí a gente já viu em outras turmas, porque esse aí é o terceiro A. Se é terceiro A, às vezes tem o B, tem o C, às vezes na mesma escola, né? Então, olha que legal, né? É verdade, mas eu não sei. A camiseta parece familiar. Que já foi. Mas parece que eu já vi, tem uma escola aqui também que tem uma camiseta assim, não sei. Professora Enedi. Professora Enedi tá aqui? Aqui, né? No cantinho aqui com a gente, isso mesmo, né? Uma turma relativamente boa, grande, né? Bastante gente e gente bonita, como sempre que os nossos alunos não fogem à regra da beleza, é tudo de menino bonito, menina bonita. Então vamos lá agora saber de onde eles são. Escola Angelina dos Anjos. Costa Marques, né? É o nosso Vale do Guaporé aí, Bem aí. São Miguel, São Francisco, Costa Marques. A gente já foi lá, já visitamos, eu conheço a Escola Angelina dos Anjos. Então, um beijo no coração de cada um de vocês. Professora Enedi, nosso carinho, grata pelo registro. E a gente tem uma imensa satisfação de estar falando aqui sobre vocês, de estar conectado aí com esses nossos alunos, tá certo? Beleza, então? Certinho. Então, ficamos por aqui, mas agora é hora de estudar unidades de medida, né? E aí, eu acho que de todo sempre precisou medir alguma coisa, né? Essa é uma necessidade que nós temos... Da humanidade, né? Da humanidade. Desde o começo dos tempos, sempre foi tratado esse medir, esse contar, esse quantificar, que é tratado lá na regra de 3 como grandezas, verdade. Não é? Quociente entre duas grandezas. O que é grandeza? Tudo que pode ser medido ou contado. E aí, ó, a aula de hoje não é novidade. Por quê? Quando nós falamos em geometria espacial, nós calculamos o volume. E o Enem nos pede para
determinar a partir do volume qual a capacidade. Então já faz a conexão entre volume e capacidade. Aí nós temos que calcular a área, seja de uma figura plana ou seja a área total de uma figura. Tem que calcular o perímetro, o entorno, comprimento. Medir está em tudo. Em tudo, Tudo né? tem medidas. Isso mesmo. E partindo desse princípio que tudo precisa ser medido, a gente desenrola aí os assuntos com vocês sobre esse assunto. Vamos lá? Na telinha, então? Quando falamos de unidade de medida, então é uma das primeiras ferramentas inventada pelo homem, devido à necessidade de construção de casas, habitações, confecção de roupas e vestes, né? Na troca de recursos, por exemplo. Para realizar essas medidas, parte do corpo humano e elementos da natureza foram os primeiros instrumentos utilizados. Então, olha só que interessante. Tendo essa necessidade e não tendo o suporte, não é que nós temos hoje, o suporte pedagógico, os primeiros homens fizeram o quê? As primeiras civilizações utilizaram de parte do corpo humano para fazer essas medidas, ou mesmo de instrumentos da natureza para fazer medidas, beleza? Verdade, né? Registros históricos da Babilônia e do Egito Antigo descrevem, então, a utilização da mão, do braço, do dedo, para medidas de comprimento e períodos solares e lunares, para medidas de tempo. Então, é claro que as unidades anteriores ao sistema métrico que a gente conhece, né, como... Só um minutinho, pegar a canetinha. As unidades de medidas anteriores ao sistema métrico eram unidades que faziam o uso do corpo humano, certo? Certo. Então, olha lá, polegada, pé, palmo, jarda e passo. Legal, né? Claro, porque antes de se convencionar um sistema métrico, isso aqui já era uma medida de fazer, uma maneira de fazer o cálculo de medidas. Isso. Mas só tinha problemas aí, eu acho, né? Porque o meu palmo... O outro, tem que ser o outro. Ixi, quase igual. Aí, tá quase igual, olha lá. Bem diferente, né? O pé. O meu pé, quase então... igual. 34, 42, está quase igual. Está bem pertinho. Então não era uma referência muito exata, porque cada um tem um tamanho de polegar, tamanho de palmo, um tamanho de pé. E aí, com isso, eles usavam como referência as medidas do rei. Né, do rei. Só que aí, né, na população em si, as medidas variavam muito, né? Tinha essa diversidade. Se o rei fosse um só, se fosse um único reino, seria bom. Mas historicamente nós sabemos que não era só um rei. Tanto é que tinham várias guerras entre reinos, né? Reino brigando com outro reino por conta desses detalhes de domínio. Agora você imagina só um reino dominado por um rei de 1,90 m ou 2 metros de altura. Um outro dominado por um rei de 1,60 m. O passo real, o palmo real, a polegada real eram muito divergentes. Então, essa divergência atrapalhava as negociações. Isso. Né? Porque, às vezes, o que era benéfico, né, um benefício para mim, era prejudicial para o outro. Né? E eu até acredito que foi aí que deve ter surgido a questão de barganhar. Não, troca, mas tu me volta alguma coisa, porque só trocar assim não vai. Porque imagina só, 2 passos de terra aqui com 2 passos de terra lá. O meu passo dá 2 metros, o teu passo dá meio metro. Não dá para negociar. É verdade, né? Então, com base nisso, foi criando-se, né, a necessidade de se, vamos dizer assim, chegar num denominador comum, né? Então, é onde a gente entende o nosso sistema métrico, né, que a gente vai ver agora com vocês. Olha lá. No entanto, então, as unidades geralmente eram definidas pelos reis, como já falamos, porém com base em elementos que nem sempre se relacionavam bem e que poderiam ser modificadas pelos reis posteriores. Isso, porque se o reino A perde o domínio para o reino B, o reino B vai impor lá no reino A tudo o que ele tem de lá. Então vai ter mudanças, vai ter adaptações. Beleza? Então vamos lá. Medir significa comparar uma grandeza com uma unidade de referência da mesma espécie. Aqui, por exemplo, a gente tem aí um velocímetro, né? Isso. Vamos lá, vamos começar. E aí o legal, esse detalhe de comparar, porque vocês viram que eu falei 2 passos de um rei vai dar 2 metros, 2 passos todas. Então, eu estou comparando já com algo que nós já conhecemos, né? Peguei 2 passos e transformei numa unidade. Então, essas unidades que eu transformei são unidades que nós temos, tá? São unidades de referência. Quais são elas de referência que nós temos? Então, as unidades de referência que a gente vai mostrar aqui para vocês para a grandeza de comprimento.
Aí temos o metro, tá? Grandeza de comprimento, o metro. Para a grandeza de massa? O quilograma. Então, vamos lá, ó. Comprimento, o metro. Para a massa? Quilograma. Para o tempo? O segundo. Né? Aí tem outras aqui, né, que usam mais na física, na química e tudo. Olha lá. Intensidade da corrente elétrica, o ampere, né? Temperatura termodinâmica, Kelvin. Quantidade de matéria, mol. E ainda a intensidade luminosa, candela, tá? Beleza. Aqui na matemática a gente fica mais entre essas, né? Comprimento, massa e tempo, certo? Certinho. Beleza, só que agora teve que se convencionar, então, um sistema internacional de unidades. Olha lá, o SI, porque né? até mesmo aquelas que nós temos lá como referência, né, elas não estão utilizando as unidades que nós chamamos de padrão. E aí aqui o sistema ele é internacional, isso que é mais legal. Então a gente está aqui no Brasil, mas vamos dizer que a gente vai ali, né, para os nossos, não vamos muito longe, nossos países fronteiriços aqui, né? A gente vai para o Peru, a gente vai para a Bolívia. A unidade é a mesma, porque o SI é um sistema internacional de unidades, se convencionou dessa forma justamente para não se ter trabalho aí nas negociações. Então, em 1960, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, se convencionou essas situações aqui, que a gente já mostrou ali. São as mesmas dessa tabela aqui, tá? Olha lá, metro, né? Metro, aí nós temos o Kelvin, quilograma, isso mesmo. Tempo, segundos. E aí, isso aqui tudo, né, vocês veem com muita frequência em química, em física, e nós da matemática damos um suporte, porque quando se fala de razão, quando se fala de regra de 3, quando se fala de qualquer outra, né, determinação que use essas unidades, área, volume, perímetro, tudo trabalha com essas unidades e com as suas derivadas, né, porque tem algumas que são padrão e tem outras que vão derivando. Né? Velocidade média, metros por segundo, quilômetros por hora, já é junção de outras, são derivadas, beleza? Beleza, né? E claro, né, a gente traz essa aula coringa justamente para contribuir com as outras áreas, tá certo? Perfeito. Vamos lá na tela então, vamos estudar mais um pouquinho os objetivos então. O SI padroniza as unidades, como a gente já falou, das grandezas diversas, facilitando então a utilização ao redor do mundo. Acaba aquela diversidade, não é? Acabou aquilo lá e agora nós temos um sistema internacional, um grupo chamado de bases e o outro grupo que são as derivadas, que vão derivar da junção de uma ou mais de uma dessas grandezas. Isso mesmo. Vamos ver então 4 vantagens básicas de se ter esse SI, esse Sistema Internacional de Unidades. Unicidade, ou seja, né, um sistema único. Né? Uniformidade, ele é único e uniforme. O que mais? Relação decimal entre múltiplos e submúltiplos, eu consigo fazer a transformação só utilizando multiplicação por 10, por 100, por 1000, né? Ou divisão por 10, por 100, por 1000, desses valores todos. E coerência, né? Que aí fica muito melhor de se trabalhar, de se negociar, porque tem coerente. O sistema ele serve ao redor do mundo para todos os países, tá bom? Perfeito. Olha lá, as grandezas de base são as que a gente viu na tabela anterior, não precisamos nem citar novamente. Vamos para falar das principais que a gente usa na matemática, tá? Beleza. As de base que a gente usa mais é a unidade de comprimento, que é o metro. Unidade de massa, o que grama. É o grama. E unidade de tempo. Essas aqui são as de base, tá? Porque vão aparecer outras ali daqui a pouco, que vai ser a diária, que é comprimento vezes comprimento, o volume, que é comprimento, comprimento e comprimento, tá certo? Então essas 3 aqui nós utilizamos muito na geometria plana e espacial. Isso mesmo. E essas são as principais, porque aí tem os múltiplos e os submúltiplos. Tá certo? Beleza. Beleza, né? Então vamos começar. Unidade de comprimento. Olha que legal. Aqui a gente tem uma trena digital, tomando o metro como referência. Então, perfeito. É uma das que a gente mais usa, né? As unidades de comprimento é o tempo todo, né? A gente está aí fazendo relação com ela, né? Então, a unidade de comprimento a gente toma como referência o metro, tá perfeito. Certo? Vão ter múltiplos e vão ter submúltiplos, que a gente vai mostrar para vocês. E a gente também, mais na frente, né, ainda nessa aula, vai transformar as unidades, né? Perfeito. Mas para comprimento, então, a unidade de medida é o metro. Aí, lembrando que aqui também, você sabe que aqui a gente também fala um pouco de linguagens, né? É a diferença entre comprimento e cumprimento, tá? O cumprimento é quando a gente cumprimenta alguém. Vai lá,
olá, bom dia, né? Cumprimentou, fez um cumprimento. Agora, o comprimento, a gente está falando de unidade de medida. E parece o contrário na linguagem. Comprimento, parece que é de cumprimentar. Não, mas é o cumprimento que é de cumprimentar e o comprimento é a unidade de medida. Então, aqui no comprimento, a unidade de base é o metro, também chamada de unidade fundamental. É a partir dela que vai ter múltiplos, valores maiores, e submúltiplos, valores menores. Bora ver? Dá uma olhadinha mais de perto? Olha lá. Unidade de comprimento, então, a gente tem do maior ao menor. A gente vai ter o quilômetro, hectômetro, decâmetro e o metro. Que está centralizado ali. Isso. Aí depois vem o decímetro, o centímetro e o milímetro. Beleza. Múltiplos e submúltiplos. Os maiores e os menores. Isso. Tá certo? Beleza. Então, isso aqui é comprimento. Ainda falando do comprimento do metro, nós podemos calcular metro vezes metro, né? Ou seja, fazer o cálculo de uma área. Então, agora, a nossa referência vai ser o metro quadrado. Por que metro quadrado? Porque é metro vezes metro. E aí já é uma unidade já derivada, não é de base. A base era só metro, mas metro vezes metro, metro ao quadrado. Aqui a gente deu um exemplo aqui do nosso amigo círculo, né? Que quando a gente desenrola ele, vamos dizer assim, a gente consegue calcular a área aí. Por isso que vem de onde vem a origem do πr ao quadrado, né? Olha aí. Olha lá, é o 2πr. Olha que bacana do comprimento, só que ele tá cheio, né? Uma figura que tem superfície. Aí ele vai fazendo os cortes, né? A aproximação. A área de um triângulo. 2πr vezes r. Só que divide por 2, porque é um triângulo. Então cortamos os dois, né? Então vai ficar 2πr vezes r dividido por 2. Corta, corta, fica π vezes raio ao quadrado. πr ao quadrado. Show. E aí um gifzinho simples já traz uma demonstração matemática. Sim. E o matemático sofreu para chegar nessa fórmula, que não foi pouco. Legal, né? Certo? Unidade de área, então, a gente tem 1 metro quadrado. Do mesmo jeito, a gente vai centralizar o metro quadrado aqui, a nossa unidade básica, né? Para essa convenção aqui, é a básica. E aí a gente vai ter os múltiplos, quilômetros quadrados, hectômetros quadrados, decâmetro quadrado. E os submúltiplos, né? Decímetro quadrado, centímetro quadrado e o milímetro quadrado. Esse daqui é muito utilizado na parte das áreas. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que faz as transformações utilizando essas principais, tá? Que a gente vai usar no cálculo de área e de volume, mas é muito prático também você saber o nome e a correlação. Percebam que é a mesma tabela. Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Na unidade linear, por que linear? Porque só trabalha com comprimento, só trabalha com uma dimensão. Então, é uma linha. O outro ao quadrado, por quê? Porque são duas linhas. Isso. São, né, duas linhas, então tem o ao quadrado. E aí, para complementar mais ainda, quando temos 3 linhas, aí já metros cúbicos, unidade de volume. Ou seja, a gente tem metro vezes metro vezes metro. O nosso metro é uma unidade base e essas que a gente está vendo já são as derivadas. Só que depende da nossa base, né? Perfeito. Beleza, olha que legal aqui. E aqui, ó, né, é a demonstração de que num prisma cabem 3 pirâmides. Aqui ele faz de os mesma cortes, altura de mesma altura e mesma base. Faz os cortes das diagonais, olha só. Isso, e separa e tira, olha lá que legal. 3 pirâmides cabem dentro daquele prisma de base ali, né? Então, no metro cúbico do mesmo jeito, gente, vai vir o metro cúbico como referência central e aí temos os múltiplos e os submúltiplos. Só que agora ao cubo, né? O nosso expoentezinho agora é o 3. Porque agora são 3 dimensões, comprimento, largura e profundidade. Então, quilômetro cúbico, hectômetro cúbico, decâmetro cúbico, aí vem o metro, unidade fundamental. Aí decímetro cúbico, centímetro cúbico e milímetro cúbico. Certo. Perfeito. Fechou? Ainda falando um pouquinho dessa relação, né? Porque a gente falou de metro cúbico, fala de volume, fala também de capacidade. Temos como referência o litro. Aí para de ser utilizado a letra M, porque M tem a ver com metro. Pode ver lá, ó. Quilômetro, aí, quilômetro, hectômetro, sempre o metro. Então, por isso fica KM, HM, D. Agora, no lugar do M, vai entrar o L de litro.
Então, ao invés de ser quilômetro, vai ser quilolitro. Só troca. Decalitro. Isso, Decilitro. hectolitro, decilitro, Mililitro. Mililitro é mais comum da gente o mais ouvir, comum né? que nós usamos é litro e mililitro, Mililitro. que são os que a gente guarda para o ml, Enem. né? Os ml. Os mais comuns são os que a gente guarda e leva para o Enem, porque o Enem vai cobrar os mais comuns. Não vai cobrar, 1 quilolitro, a piscina cheia. Não, vai cobrar litros ou mililitros. E depois faz uma correlação entre volume e capacidade. Mas vai já chegar, vai já chegar. Isso mesmo. Vamos na telinha lá dando continuidade nesse assunto. Então, quando a gente fala de capacidade, temos o litro no meio como referência central, como unidade base, né? E também da mesma forma, múltiplos e submúltiplos. Olha aqui o ml, né? Quilolitro, hectolitro, decalitro, litro, decilitro, centilitro e mililitro. Joinha. Olha que legal, a relação agora entre volume e capacidade, importantíssimo. Esse slide aqui é o coração da aula. Às vezes o Enem traz essa informação, mas nem sempre. A gente também é bom a gente ter guardar isso na memória, que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, tá? Então esse aqui que é o fundamental aqui, ó. Pega aqui, ó. Deixa eu pegar até o vermelho agora. Olha lá, 1 metro cúbico, 1000 litros. Depois, 1 decímetro cúbico, 1 litro. E 1 milímetro cúbico é 1 ml, tá? Então, ó, fundamental, coração da aula, anota aí, por favor, porque isso aqui é importantíssimo, tá? Essas 3 relações entre volume e capacidade. Fechou? Fechou. Certinho? Beleza, então? Então, falamos agora de unidade de massa. Até então, a gente estava falando de unidade de comprimento e já trouxe as derivadas, né? Agora, de massa, quem é a referência? De massa é o grama. O grama. O grama, né? Legal. Assim como a gente deu a dica ali do o comprimento e comprimento, aqui a gente também vai falar para vocês a diferença de o grama e a grama. Eu acho que nem precisa falar quando coloca já lá o grama. Né? Como é que é o artigo, né? Artigo definido, o grama e a grama já fica muito fácil. É, verdade. E aqui a gente vê uma balança, na verdade uma colher que tem uma medição para grãos e coisas poucas, né? Legalzinho, bem legal mesmo. Então o grama é a nossa referência, o grama ficou aqui no centro. Para cá nós temos os múltiplos e para cá os submúltiplos. Do mesmo jeito, hectograma, decagrama, grama, o decigrama, o centigrama e a miligrama. E aqui temos uma informação adicional, não é? Que é a tonelada. Tonelada são 1000 quilogramas. Legal. Então, nas unidades de massa, a gente percebe também o mesmo padrão. Segue-se um padrão, né? De múltiplos e de submúltiplos, tá bom? Perfeito. Falando da curiosidade, né? O grama, medida, unidade de massa. A grama é aquela verdinha que a gente tem no quintal, que a gente planta e a gente pode jogar um futebolzinho na grama, né? É a grama. Então, matemática também é linguagens e a gente mostra a diferença aí para vocês. Outra curiosidade importante é que quando nós subimos na balança, nós não encontramos o nosso peso. Sim, a nossa massa. Sim, tá? Unidade de massa, já diz aqui em cima. Massa, não é peso. Eu peso 80 quilos. Não, a sua massa é de 80 quilogramas. O seu peso vai depender da gravidade de onde você se encontra. É verdade. Boa essa. Falamos de unidade de comprimento, unidade de massa, nada mais justo, unidade de tempo, né? Que a gente falou que são as 3 principais aí que a matemática trabalha. Tomando como referência o segundo, né? Então, nós vamos ter também. Só que agora não vai dar de montar aquela tabela, tá? Não tem quilossegundos, não. É minutos, segundos e horas. Aí dias, né? Aí dias, meses, horas, milênios, séculos. Aí. Mas os fundamentais são segundos, minutos e horas, tá? E agora a conversão é um pouquinho diferente, né? A gente não fica lá mais naquela tabelinha ali que a gente tinha anterior. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha? Olha lá. Unidade de tempo, então, minuto, segundo é a nossa referência. Isso, horas, aí vem dias, anos, décadas, século e milênio. E aí lá embaixo nós temos lembrando que um milênio são 1000 anos, um ano tem 365 dias. Quando for a fins de cálculos financeiros, tá bom? Um ano é tomado como 360 dias, porque o mês tem 30 dias na matemática financeira.
Um dia, 24 horas, 1 hora, 60 minutos e 1 minuto, 60 segundos. Beleza. Isso aqui, claro, todo mundo sabe, mas o importante é a gente recordar com vocês, né? Porque dentro da unidade agora... Não, acho que esse aqui veio ao contrário. Aqui. Nós estamos falando de unidade de tempo, né? Não sei porque veio a unidade de volume aqui. Acho que esse slide... Ao contrário. Não, esse slide aqui não procede. Está repetido, né? Está repetido com o título errado ainda. Então, considera só que o slide 32, tá? O slide 33 não existe, desconsidera. Às vezes a gente copia e cola para fazer as alterações, está sujeito a passar aí despercebido. Tá bom? E agora, é claro, temos os últimos minutos da aula para falar da transformação de unidades de medidas. Ou seja, nem tudo está na unidade que a gente quer, né? Às vezes está em metro, mas eu preciso em quilômetros. Ou vice-versa. Às vezes está em litro, mas eu preciso transformar para mililitro. Ou posso até ter que transformar para a capacidade no sentido de volume? Às vezes, a gente pega uma comunidade que tem 100 habitantes e vai ser construído um reservatório cilíndrico e cada habitante consome não sei quantos litros. Aí eu tenho um total de litros e preciso calcular em metros cúbicos. Tem que fazer essa mudança. Então, para isso, né, sabemos que vocês sabem fazer, até porque já fizemos aulas do Enem com isso, mas a gente traz as transformações porque é importante saber caminhar com elas dentro delas mesmas e também saindo delas para outra, não é? Dentro dessa transformação de unidades, agora a gente vai mostrar como fazer e praticar junto com vocês. Vamos lá! Então, as transformações de unidades, né, ou conversão de medidas, é importante para resolver questões de matemática. Se o problema apresenta unidades de medidas diferentes, é necessário transformar para solucionar a questão. Vamos imaginar que nós fizemos a questão e achamos a resposta em metros cúbicos. Só que nas alternativas está tudo em litro. Eu preciso transformar para poder acertar. Certo. Vamos lá, então? Então, vamos fazer algumas transformações? O mais legal de tudo, o ideal, é a gente ter uma tabelinha com todos. E aí, a gente vai fazer o seguinte, vamos ver de onde a gente está partindo e onde a gente quer chegar, tá? Onde a gente está partindo? Quilômetros. Quilômetros. Onde a gente quer chegar? Metros. Metros. Então, vamos localizar, canetinha, vamos localizar aqui o 50, ele tem que ficar todo dentro do quilômetro, porque a gente não tem mais para onde ir à esquerda, certo? E a gente vai chegar onde? No metro. No metro, né? Então, olha lá. 50 quilômetros tem 50 mil metros. Perfeito. E aí a gente não precisa ficar se preocupando, o que multiplica por 1000, divide por 1000, enfim, né? A gente já localiza. Agora, 76 decímetros, né? Então, agora sim a gente pode colocar o 6 aqui e o 7 aqui, ó, porque a gente tem casinhas para andar. A gente está partindo de onde? Decímetro. Do decímetro. A gente quer chegar onde? No metro. No metro. Já chegou? Já. Já chegou, então só coloca a vírgula. Então, 76 decímetros tem 7,6 metros. 8,6 hectômetros. Quero chegar em centímetros. A vírgula a gente tem que localizar de onde a gente está partindo, no hectômetro. Então, coloca a vírgula aqui. Beleza. 8,6. Quero chegar em centímetros. E esquece a vírgula e completa até lá. Então, 8,6 hectômetros são 86 mil centímetros. Certo? Certinho. E assim, trabalhando com a tabelinha não tem erro, tá? Isso para a unidade de comprimento serve também para a unidade de área, né? Só que agora a unidade de área é um pouquinho diferente, tá? Essa tabelinha que a gente tem que fazer o quê? Subdividir ela. Então, em duas partes. Então, o que eu tinha aqui uma coluninha, agora em cada uma delas eu tenho que dividir, né? Então quer dizer que na área, ao invés de colocar só, completar com um zero, cada casinha conta com 2 zeros? Sim. Vamos lá, então, 2 quilômetros quadrados, vamos colocar o 2 aqui, né? 2 km quadrados, quero chegar em metros quadrados. Tchan, 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 até o final dele. Então, são aí 2 milhões de metros quadrados, né? Beleza. 7.600 decímetros quadrados. Então, aqui a gente parte daqui, né? Olha lá, o último número tem que ficar aqui. Então, vamos lá, 7.600 decímetros quadrados. Parou aqui. Temos que chegar no metro quadrado. Já chegou, né? Já chegou. Bota uma vírgula aqui. Ou seja, 76. 7.600 decímetros quadrados são 76 metros quadrados.
Beleza. 0,086 hectômetros. Então, aqui tem que ficar a vírgula, né? 0,086. Eu quero chegar aonde? Num centímetro. Então, 1, 2, 3, 4, 5, até o final dele, né? Então, ficaram aí 8 milhões e 600 mil centímetros quadrados, né? Isso. Certo? 3, 6, 0. Certinho. Os zerinhos da frente desconsidera, não conta. precisa mais colocar. Depois que a gente completa as casas para frente, tá? A vírgula some de lá de trás. Gente, isso aqui é praticando, tá? Só com esses exemplos que a gente está fazendo aqui é pouco. Tem que praticar mais, tá bom? Na unidade de volume, aí ficou um pouquinho mais diferente, porque aí a gente tem que dividir essa nossa tabelinha aqui, já podia ter vindo dividido, né? Ficava, acho que é melhor, né? Porque agora a gente vai ter que dividir essa tabelinha aqui, ó, em três partes. Vai ficar bem ruinzinho aqui de colocar os números, né? Próxima vez a gente já traz ela mais própria. Tem que subdividir, porque é metros cúbicos, então em cada casinha temos três subdivisões, tá? Vamos lá, 0,002 quilômetros cúbicos. Então, vai partir da vírgula aqui, né? 0,002. Quero chegar aonde? Metros cúbicos? Isso. Esquece o que tem anterior e completa até lá. Não, mas é quilômetros cúbicos. Ah, desculpa, eu botei em hectômetro, né? Vamos arrumar aqui, peraí, um pouquinho. Vamos lá, então, quilômetros. Quilômetros cúbicos, então 0, aqui. 002 e esquece o que tem antes e vamos completar com 0 até chegar no final dos metros cúbicos. 2 milhões também. Agora vamos lá, 160 mil decímetros cúbicos. Decímetros cúbicos, vamos localizar o último zero aqui na última casinha do decímetro e vamos andando. Taranã, 4 zeros, 160 mil decímetros cúbicos, quero chegar em metros cúbicos. Isso. Já cheguei, só colocar a vírgula aqui, né? Ou seja, 160. Perfeito. 0,0006 hectômetros cúbicos. Então, vamos lá, a vírgula tem que ficar aqui. Então, 0,0006. Quero chegar aonde? Em centímetros cúbicos. Isso. O que vem antes não me interessa mais. Vamos completar até chegar lá. Beleza, 600 milhões. E aí, galera, como é que foi para vocês aí? Um pouquinho difícil? Vamos conversar com eles aqui um pouco? Assim, aqui é aquela hora que a gente comenta com vocês, tá? Não é difícil, é trabalhoso. É trabalhoso por quê? Porque aqui na tabelinha vai colocando com zeros. E a tabelinha, né, nós conversamos, nós olhamos, tudo, é o processo mais prático, mais tranquilo. Tem outros, professor? Tem. Tem professor que faz uma escadinha... Multiplica por 10, por 100, por 1000. Isso. Divide por 10, por 100, por 1000. Ou vai multiplicando por 10, por 10, por 10. Cada degrau vezes 10. Isso. Né? Aí vai assim, ó. Montei a tabelinha no formato de uma escada. Coloquei aqui, ó, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro. Vai descendo. Cada degrau vezes 10. Então, se eu descer um degrau, vezes 10. Se descer 2, vezes 100. 3 vezes 1000. Mas para subir também aí já é diferente, aí divide, né? Aí divide. Por 10, então, por 100. o que a gente pensa com relação à tabela? Você não se preocupa com isso. Se está subindo, se está descendo, se está multiplicando, se está dividindo, é simplesmente localizar de onde está partindo e vendo onde quer chegar. Claro que com devidos cuidados, né? Se tem vírgula, coloca a vírgula aqui onde está partindo. É onde separa a divisão. A divisão Isso, a mesma coisa acontece, né, no nosso sistema de numeração. A vírgula separa as classes. Sim. Se eu tenho lá 8,5 bilhões, então a vírgula está separando bilhão de milhões. Então, a vírgula fica dividindo ali as classes. Aqui também a vírgula divide a classe do quilômetro para o hectômetro, do hectômetro para o decâmetro. A vírgula vai dividir. O que tem antes da vírgula fica todo na casa anterior à vírgula.
e o que vem depois eu completo para frente. Isso mesmo. E aí um cuidado bem importante que precisa ter é que a unidade diária, aí a gente fez o quê? Subdividiu. Em duas né? partes. Em duas partezinhas aqui. Unidade de volume a gente subdividiu em 3. Então assim, porque volume é cúbico. A área é ao quadrado, então tem essa subdivisão dentro da tabelinha, tá? Então não pode esquecer aí desse detalhe, tá certo? Beleza. Vamos brincando com os números então? Olha lá, qual será a perguntinha, a charada da aula de hoje? Teste de raciocínio. 4 amigos se reuniram, fizeram uma resenha. Carlos tem a metade da idade de Mateus, mais 2 anos. Henrique tem 8 anos. Mateus tem a idade de Henrique, mais a metade de sua idade. Eita! Paulo tem a metade da idade de Carlos, mais a metade da idade de Henrique. A pergunta é... Qual dos amigos é o mais velho? Aqui, né, vamos dar uma dicasinha para vocês. Uma dica e um detalhe de interpretação. Ele deu uma idade ali. Tem uma pessoa que você já sabe a idade dele. Henrique. O Henrique, você já sabe quantos anos o Henrique tem. Então já sabe que o Henrique vai ser o que vai utilizar a referência para os outros. Quando ele fala do Mateus, ele diz que Mateus tem a idade de Henrique mais a metade de sua idade. Ele está falando do Henrique. Então já sabemos também a idade do Mateus. Você está quase dando a resposta. Não, agora parei, não falo mais nada. Vamos ler de novo. 4 amigos se reuniram. Carlos tem a metade da idade de Mateus, mais 2 anos. Henrique tem 8 anos. Mateus tem a idade de Henrique, mais a metade de sua idade. Falando de Henrique ainda. Henrique. Paulo tem a metade da idade de Carlos, mais a metade da idade de Henrique. Qual dos amigos é o mais velho? Descubra a idade de todos. Tá bem fácil. Sim. É só fazer as operações matemáticas que estão escritas aqui. Tá bem fácil. Tá. Vou melhorar. Tá bem simples. É verdade, né? É um teste de raciocínio mesmo, porque você tem que ir lendo, tem que ir interpretando e vendo direitinho a idade aqui, de cada figura. Isso. Aqui é a hora que, botar no papel, o que está escrito aqui, em forma de número, é a melhor coisa que existe. Né? Então, finalizando a nossa aula, né? Estamos chegando ao finalzinho da aula 25, início da unidade 2. A gente viu que a gente iniciou com essa aula coringa falando do sistema de unidade de medida, falamos do SI, que é internacional e ajuda muito todo mundo. Claro, né? Aí a gente tem que praticar. Aquela questão de transformação de unidades que ficou ali no finalzinho da aula, eu acho que eles devem ter ficado um pouquinho com dúvida e tal, mas aí, ó, preste atenção, assista de novo, olha os exemplos que a gente fez, vê de onde a gente começa a partir, onde a gente quer chegar, esses detalhezinhos vão fazendo a diferença. E praticando, ali a gente fez 3 de cada, né? Isso. É muito pouco, né? A gente precisa que vocês façam mais. Criem ideias, passa para o teu colega. Não, eu quero que tu passe 25 metros cúbicos para centímetros cúbicos. Passa aí para me ver. Aí faz a tabelinha, dá para fazer uma folha do caderno, assim, ó. E fazer várias transformações e verifica aí se está correto. Vê se bate as informações. Discutam com os colegas. Lembra que discutir com o colega já ajuda muito. É o 70%. 70%. Que o 95% é ensinar os outros, né? O 70% é o discutir com os colegas. Então, é nessa pegada que a gente está falando, entendeu? O que talvez tenha ficado faltando aqui na aula, né, que a gente pode pensar para depois, que é importante no Enem, são 2 unidades de área que nós esquecemos. O hectare, que o Enem cobra muito, o hectare, e a questão do... Mas sabe o que eu estou lembrando? A questão do... Eu esqueci o nome agora. Tem o hectare e tem a outra medida de área também, que nós usamos bastante. O alqueire. Tá. Ei, mas sabe o que eu estou lembrando? Que além do hectare, essa questão de alqueire e hectare, a gente estudou com eles no primeiro e no segundo ano. Então pronto. Na etnomatemática. É porque o terceirão, ele vem com uma pegada diferente, né? O foco é o Enem, as avaliações externas. Mas o primeiro e o segundo ano, a gente fez muito quiz, a gente trabalhou etnomatemática, a gente fez aula só de hectare e de alqueire, mostrando coisas bem da nossa região aqui mesmo. Então, assim... Se surgir alguma dúvida, tem aulas aí no canal que podem clarear aí os assuntos para vocês. Mas vamos falar a verdade. A prova do Enem é uma etnomatemática. É verdade. E cada questão é aplicada de maneira diferente. Claro que
a prova do Enem é uma etnomatemática do Brasil. As nossas demais aqui na região de Rondônia, a dele não, a dele é do Brasil todo, mas é uma etnomatemática. Isso mesmo. Então, finalizamos por aqui, mas já já a gente volta com revisão e as atividades de sala e a gente pratica mais um pouquinho. Até lá!